Anjos da Meia-Lua é um conto inspirado na história de Ana Maria Feliciano, piracicabana, nutricionista, portadora da doença falciforme. Nos conhecemos quando eu era funcionário do ambulatório de hemoglobinopatia de Piracicaba, órgão ligado à Secretaria Municipal da Saúde, em 2014, local onde ela fazia tratamento. Desde então trocamos muitas informações a respeito da doença falciforme. E surgiu em mim a necessidade de compartilhar minhas experiências em torno de um tema tão importante. Sou auxiliar de enfermagem desde 1986. Paralelamente a isso, sou sócio fundador da Casa de Batuqueiros de Produções Artísticas Limitada, empresa fundada em base na cultura afro-piracicaba, em específico a tradição de batuque de umbigada, o caiumba de Piracicaba e região. Desenvolvemos trabalhos, fóruns, palestras e cursos voltados para a cultura e a saúde da população negra, sendo a anemia falciforme um dos focos do nosso trabalho, tendo como uma das nossas palestrantes a Ana Maria Feliciano. Em 2019, por intermédio do vereador Paulo Campos, parceria da Câmara de Vereadores de Piracicaba, Grupo Anemia Falciforme Piracicaba e Casa de Batuqueiros Produções, foi criado o projeto de lei que instituía a Semana Municipal de Conscientização sobre Doença Falciforme de Piracicaba. Por conta da pandemia, esse evento foi realizado de forma virtual nas primeiras edições. Anjos da Meia-Lua é um conto infanto-juvenil que procura nessas poucas páginas retratar o dia a dia da criança e jovens portadores da doença falciforme. Uma história que mistura a difícil realidade dos portadores, dentre deles, da Ana Maria Feliciano, no caso, a Aninha da nossa história, ao lúdico, romance, mas sem perder o caráter informativo. Esperamos contribuir, dar mais visibilidade para essa doença, que é uma das mais comuns do mundo e tão pouco conhecida. Também temos fé que, a partir desse trabalho, novos horizontes se abrirão, em torno de pesquisas de divulgação. Precisamos naturalizar as discussões em torno da doença falciforme, fazer valer as leis e portarias que já existem, uma vez que o primeiro diagnóstico foi dado há 100 anos. E ainda a nossa maior dificuldade é a falta de informação. Alô? Bom dia. Bom dia. Por favor, é a senhora Maria das Dores? Sim, é ela. Aqui é a professora Carolina. Dou aula na sala da Ana Maria e estamos ligando porque ela está na sala dos professores se queixando dores. Está chorando. Por favor, a senhora pode vir buscá-la? Sim, já estou chegando. Num instante, Maria das Dores chegou na escola em socorro da filha. Ao passar pela sala da filha, pôde perceber as outras crianças, com olhares arregalados. Oi, minha filha, o que está acontecendo? Ai, mãe, está doendo novamente. Quando vai parar? Calma, minha filha. Procure ficar calma. Já vamos para o hospital. A professora Carolina ficou apreensiva ao ver o estado da menina chorando de dor. A mãe, com os olhos marejados, não se conteve e lágrimas começaram a rolar de seus olhos. O que pode ser isso? Ela tem doença falciforme. Às vezes chega a passar até 1 ano sem crise, mas tem ano que são várias vezes. Já ouvi falar, mas nunca presenciei um caso. É, professora, a Ana foi detectada quando tinha 5 anos, o que possibilitou que a gente tomasse conhecimento da doença e iniciasse o tratamento. Uma ambulância foi até a escola para transportar a Aninha até o hospital. Uma situação que virou uma constância na vida de mãe e filha. Ao dar entrada na emergência do hospital, por sorte, a equipe de plantão já tinha conhecimento do caso da Aninha. Tomaram todas as providências necessárias. No caso dela, houve a necessidade de transfusão. Uma bolsa foi providenciada. A internação também foi solicitada. No dia seguinte, já no quarto, apesar de ainda estar com dor, Aninha já apresentava melhoras e recebeu uma visita surpresa. Adivinha quem veio te visitar? Bom dia, Aninha. Está melhor? Oi, professor, estou melhor, mas ainda dói. Onde você sente dor? Na perna. É como se estivesse amassando. Dói muito. Mas vamos tentar esquecer a dor. Quem sabe ela diminui. A menina, ainda sonolenta, alternava períodos acordada e períodos dormindo por conta da medicação. Num desses momentos, a professora Carolina e Maria das Dores saíram do quarto para conversar.
Dona Maria das Dores, fiquei sensibilizada com a situação de vocês. Como posso ajudar? Gostaria de tomar mais conhecimento. Claro, professora. Como já disse, essa é uma constância dos portadores de anemia falciforme. As internações, as interrupções nos estudos, a família se interna junto. É o que acontece com a Aninha? Sim, ela está tendo uma crise de dor forte. Por isso ela fala como se estivesse amassando a perna. A dor é forte mesmo. Muitas vezes as pessoas não entendem. Acho que é manha. Como a gente fica sabendo quem tem doença falciforme? Hoje, o meio mais fácil e seguro é o teste do pezinho, que a partir de 2001 passou a ser obrigatório nos serviços públicos. Antes dessa data, como era diagnosticada? Era muito difícil detectar. Em muitos casos, as pessoas eram tratadas como outras doenças. Nossa, é urgente que essas informações sejam divulgadas. Por isso é necessário campanhas, trabalhos que atinjam grande parte da população. Aninha acordou por um breve momento. Mamãe, olha meu pé, está inchado. Sim, minha filha, a mamãe está vendo. Vou passar a mão bem devagarinho, logo ele desincha. No instante, lágrimas começaram a rolar novamente do rosto da mãe. A professora também não se conteve. O que você precisar pode contar comigo. Obrigada, Carolina. Nesses momentos é que nos sentimos impotentes, tentando aliviar uma dor que vai demorar para passar. À tarde, doutora Dandara Freitas, hematologista pediátrica, passou no quarto para avaliação de Aninha e confortou a família. Boa tarde, sou a doutora Dandara Freitas. Sou a médica que vai cuidar dessa mocinha aqui. Oi, Aninha, como você está? Passou a dor? Oi, parou um pouquinho. Posso ir embora para minha casa? Hoje ainda não. Se você estiver melhor, amanhã você vai. Agora eu vou conversar com a mamãe lá fora. Espera que ela já volte, está bem? Então, doutora Dandara, como estão os exames dela? Tem algumas alterações, mas graças a Deus não está apresentando complicações. Graças a Deus. Infelizmente, o paciente falciforme tem várias alterações. Temos que ficar atentos. No caso dela, é uma realidade que vocês terão que ir se acostumando para se adequar da melhor forma ao tratamento. Doutora, ela pode fazer atividades físicas normalmente? Sim, brincadeiras leves, sem muita intensidade. Outra coisa, doutora, fazemos parte de um grupo de cultura tradicional. Somos do Batuque de Umbigara de Piracicaba, na qual a Aninha também dança. Ela pode continuar? Ah, que legal! Eu conheço essa dança. É aquela da umbigada. É essa mesmo. Sim, ela pode sempre que estiver sem dores. Evitar as noites frias. Tem também a fogueira para esquentar os tambores, né? Sim, tomar cuidado com muito calor. Tomando esses cuidados, ela pode dançar umbigara tranquila. Voltando para o quarto, foi saber da novidade com a Aninha. Oi, Aninha. Sua mãe falou que você dança umbigada. Qual música você gosta de cantar? Aninha, toda envergonhada, começou a cantar bem baixinho. Quem canta na beira do mar é sim a sereia. Quem canta na beira do mar é sim a sereia. Logo as duas estavam cantando juntas a moda, como é chamado o canto na tradição, para surpresa da mãe que não aguentou e chorou novamente. Não é que você conhece mesmo, doutora? Sim, meus avós eram aqui do interior. Fui criada e estudei na capital, mas minha mãe sempre cantava as modinhas para eu não esquecer das minhas raízes. Me lembro quando eu era pequena, minha mãe dizia que meus tios que dançavam batuque de umbigada tinham anemia de pretos. Então foi aí que começou a minha pesquisa até descobrir a doença falciforme. Oh, meu Deus! Muito obrigada, doutora! Vocês são uns anjos nas nossas vidas. Anjos são essas crianças, esses jovens que lutam 24 horas por dia. Eu diria que esses são os anjos da meia-lua. No dia seguinte, a Aninha estava de alta, foi para casa com saudades do irmão e do seu cachorrinho. Ana voltou para a escola, foi recebida com festa pelos amiguinhos. A professora tinha preparado uma aula especial. Todos sentaram em círculo e iriam conversar a respeito da doença da Ana. Bom dia, crianças! Hoje nossa amiguinha Aninha está de volta.
Vamos bater palmas para ela. Hoje vamos falar um pouco sobre as dores que ela tem. Diga olá para os amiguinhos, Aninha. Oi? Oi, Aninha. Os amiguinhos estão querendo saber como você está. Agora estou bem. Obrigada. A dor passou. Fala para eles o que você tem que te causa essas dores. Eu tenho anemia falciforme. Vocês já ouviram falar em anemia falciforme? Não. Anemia falciforme é uma doença que a Aninha tem desde que nasceu. Todos nós temos no corpo milhares de partezinhas chamadas células. Elas carregam o ar que respiram para o nosso corpo. As minhas, as suas são bem redondinhas. As da Aninha não são. Por isso ela tem essas dores nas pernas, que vocês viram outro dia. Professora, por que as delas não são redondas? Porque ela tem essa doença que faz com que as partezinhas dela nasçam com outra forma que não são redondas como as nossas. E quando ela vai sarar? Ela tem que fazer tratamento, tomar remédio desde criança até ficar grande para melhorar. Professora, minha mãe falou para não ficar perto dela para não pegar. Foi então que a professora deu um abraço carinhoso. Fiquem tranquilos que vocês não vão pegar. Pode brincar, abraçar, cantar. Só tomem cuidado com brincadeiras que possam machucar. E se perceberem qualquer coisa de diferente, vocês me avisem. Está bem? A partir desse dia, a orientação sobre a anemia falciforme passou a ser um projeto na escola onde a professora Carolina ia nas salas falando sobre o assunto. Aninha passou a falar para os coleguinhas e professores. Com o tempo, este projeto foi estendido para a comunidade. Com o projeto caminhando pela comunidade, começaram a chegar relatos dos familiares que tiveram contato com pessoas da família que eram portadores ou tinham traço falciforme. Gostariam de saber mais a respeito. Foi então que surgiu a ideia de convidar uma especialista para falar para a comunidade sobre a doença falciforme. Foi feito o convite para a doutora Dandara Freitas, que marcou uma data de acordo com sua agenda. No quadro de avisos estava a divulgação da palestra. Anjos da Meia-Lua, os portadores da doença falciforme. Dia 19 de junho, Dia Internacional de Consciência sobre Doença Falciforme, com doutora Dandara Freitas, hematologista infantil. 19/6 às 15 horas. No dia do evento, o pátio da escola estava repleto de crianças, adultos, todos na expectativa. Muito se comentou na última semana sobre a palestra. As pessoas estavam ansiosas. Uma médica circulando pela comunidade não era comum. O silêncio tomou conta do lugar quando ela começou a falar. Boa tarde, gente. Me chamo Dandara Freitas. Sou médica hematologista infantil. Minha especialidade cuida das doenças do sangue ou hemoglobinopatias. No meu caso, me especializei no tratamento de doença falciforme infantil. E com grande prazer aceitei vir trocar um pouco minhas experiências com vocês neste dia 19 de junho, Dia Internacional de Conscientização sobre Doença Falciforme. Costumo chamar minhas crianças de anjos da meia-lua, porque a meia-lua é um dos símbolos dos portadores da falciforme. Doença falciforme é uma das doenças genéticas mais comum no mundo, porém muito pouco conhecida por falta de informações. Doença falciforme é uma das doenças genéticas mais comum no mundo, porém muito pouco conhecida por falta de informações. Devido ao fato do gene ser descoberto no continente africano, é associada à população negra. Porém, o processo de escravização e a grande miscigenação ocorrida nas várias partes do mundo, hoje é comum pessoas de pele clara ser portadores de falciforme ou do traço. Doença falciforme é uma má formação na hemoglobina, célula responsável pela condução do oxigênio para o nosso organismo. Nas pessoas sem a doença falciforme, esta célula apresenta um aspecto redondo e flácido, que facilita a circulação pelos vasos sanguíneos. Numa pessoa portadora, ela perde o aspecto redondo e flácido, tornando-se rígida. Toma o formato de foice ou meia-lua. Dificulta a passagem pelos pequenos vasos, dificultando também a oxigenação do local, causando inchaço, hematoma, úlceras de pernas comum nos adolescentes falciformes. Em alguns casos, levam à necrose do fêmur, por exemplo. Para os professores e professoras em sala de aula, é importante observar nas crianças crises de dor, icterícia, que são os olhos amarelos,
Síndrome mão e pé ocorre nas crianças menores, o inchaço das mãos e pés. Úlceras e feridas nas pernas, que ocorrem com frequência próximo ao tornozelo dos adolescentes. São alguns sinais característicos dos portadores da falciforme. Doutora, existe exame para saber se as pessoas têm essa doença? A partir de 2001, passou a vigorar a lei que obriga o teste do pezinho em instituições públicas. Para as pessoas adultas, existe um exame disponível no SUS que chama eletroforese de hemoglobina. Converse com um médico clínico. Como é que você pega essa doença? Essa é uma doença genética, ou seja, é transmitida dos pais para os filhos. Não pega ao tocar ou ficar perto da pessoa. Depois de 1h30 falando sobre o assunto, respondendo várias perguntas, doutora Dandara foi para as considerações finais. Agradeço à professora Carolina pelo convite. Gostaria de dizer que, infelizmente, nossa maior dificuldade para um tratamento mais humanizado, primeiramente se dá pela falta de informação, falta de investimento em propagandas de grande porte. Uma vez que a doença falciforme foi diagnosticada há mais de 100 anos, penso eu que estamos muito atrasados em relação a outros programas como o DST-AIDS, dengue e etc. Todos programas de grande circulação nacional, uma vez que a doença falciforme é uma das grandes doenças genéticas mais comuns no mundo. Ainda tem gente que sequer sabe que ela existe. Volto a dizer que os anjos da meia-lua são as nossas crianças, nossos adolescentes batalhadores e batalhadoras de todos os dias que, mesmo depois de uma crise onde as dores são insuportáveis, ainda encontram um lugar para um sorriso no rosto. Aninha, na última internação, me confessou uma coisa ainda no hospital. Gostaria que ela falasse para vocês também e depois que cantássemos juntos a musiquinha do Batuque de Umbigada que aprendemos a cantar juntas. As músicas dos nossos avós. Obrigada, gente. Eu falei que nas horas que não tiver dor, vou estudar muito para ser nutricionista. Ana Maria Feliciano se formou em nutrição. Hoje é funcionária na Prefeitura Municipal de Rio Claro, São Paulo. Eu sou Mayra, prima da Ana Maria, onde foi inspirada essa bela história, esse belo conto. Quem canta na beira do mar é sim a sereia. Quem canta na beira do mar é sim a sereia. Quem canta na beira do mar é sim a sereia. Quem canta na beira do mar é sim a sereia. Música da Dona Anici de Toledo, Grupo de Umbigada de Capivari, São Paulo.